tem comparação. A relação do Vasco, quando foi com o Nations Bank, foi uma relação totalmente diferente dessas outras. Totalmente diferente dessas outras. E que foi demonstrado, isso foi chamado lá, quando esse que foi sócio do Pelé, esse Hélio Viana, tiveram lá na Câmara, na época, foram prestar depoimento, apertaram de tudo quanto foi jeito, denunciaram daqui, denunciaram de lá, e eles chegaram lá para dizer efetivamente o que tinha acontecido com o Vasco. Quer dizer, o Vasco passou por uma CPI absolutamente incólume. Eles dizem que não, diz que tem, claro, isso, claro, nada. O resultado foi zero. Nada, absolutamente nada. Teve essa campanha fortíssima da TV Globo e nada. Foi fiscalizado de todas as formas e de todas as maneiras. Fruto desta, e que na época dessa perseguição, fizeram um auto de infração para o Vasco da ordem de 60 milhões. Mas tudo fruto daquela pressão. E que virou no contribuinte, o Conselho de Contribuinte virou zero. Absolutamente zero. Então, eu não sei. Eu posso aqui um dia trazer detalhes maiores dos números, porque isso tudo nós temos, do dia que foi feito o primeiro aporte até o último dia, mas eu posso afirmar com a maior tranquilidade que tudo foi devidamente contabilizado, devidamente auditado, devidamente verificado, e não teve, só lamentei que a gente tivesse que denunciar aquele contrato, porque eles também não estavam fazendo, porque eles estavam querendo condicionar a dar aquele dinheiro desde que eles passassem a ter ingerência no clube, coisa que a gente nunca admitiu. Porque o início do nosso contrato foi que eles não teriam ingerência na administração. E eles quiseram trazer um grupo alemão para passar a administrar e etc. E isso foi aquilo que a gente não concordou, e que a gente se insurgiu e acabou denunciando o contrato. Que o motivo principal que eles retardaram de fazer aquele pagamento, que estava previamente combinado, é que eles queriam condicionar a entrada de um grupo de fora que viesse a gerir o clube. Coisa que eles vinham com aquela história de gerir só o futebol. E gerir o futebol, está gerindo o clube todo. Queriam gerir o futebol e em todos os sentidos, né? Eles queriam gerir o futebol no sentido de internar o capital e na parte técnica também. Quer dizer que então era a submissão total. E isso nós não concordamos. Em resumo é isso, mas eu posso aqui no outro dia trazer detalhes maiores, números corretos. Isso eu estou dando que eu tenho ainda gravado, mas dias de início, entrada, demonstrativo que foi amplamente publicado, isso sem qualquer problema. E é importante que o torcedor vascaíno saiba que a história com a Rede Globo não é uma história datada de 2001, dia de Vasco e São Caetano. É uma história anterior, porque o Vasco, ao tentar disputar as duas competições em 2000, o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul, teve uma série de dificuldades porque a Rede Globo queria passar os jogos do Vasco em datas encavaladas. E a administração que lá esteve naquele momento não aceitou, correto? O problema aquilo que levou àquela situação é que o confronto veio com a Rede Globo quando eu já tive a oportunidade de dizer aqui, mas
mas o pessoal tem memória curta. Uhum. Na verdade, nós estávamos disputando duas competições, Mercosul e o Campeonato Brasileiro. A Rede Globo, e como é o normal dela e tal, ela tinha... o campeonato tinha que terminar, se não me engano, dia 20 ou 19, uma coisa assim. De dezembro. Por quê? Porque toda a outra parte já estava tudo acertado. Show de Roberto Carlos, aquele show do final do ano, venda disso, venda daquilo. As coisas já estavam todas assentadas. E encavalaram as datas da Mercosul e do Campeonato Brasileiro, porque nós estávamos na disputa das duas competições. Foi o azar que eles deram, do Vasco estar nas duas. Então, nós tínhamos que jogar um jogo com o Palmeiras numa terça. Nós já tínhamos jogado no domingo. Tínhamos que jogar numa terça com o Palmeiras, numa quinta com o Cruzeiro, e depois jogar um outro jogo com o Cruzeiro e outro jogo com... Se a gente fosse passando, né? Uhum. Nós tínhamos que jogar, numa semana tínhamos que jogar 4 jogos. E a gente se surgiu, disse que não concordava. E a TV Globo manteve o pé firme. Nós tivemos que ir à justiça. E o jogo com o Cruzeiro foi adiado. Quer dizer, foi adiado. Nós jogamos com o Palmeiras. E depois só jogamos no sábado. Só jogamos no sábado com o Cruzeiro. Consequentemente, aí depois fomos jogar outro jogo, porque havia hipótese da gente, a decisão do... As pessoas, o campeonato era de forma diferente, o campeonato era classificatório, nós estávamos na semifinal do campeonato, nós podíamos ir à semifinal do campeonato para jogar com o Cruzeiro, que era a semifinal, e depois nós tínhamos a final do campeonato. E o Mercosul era disputado, a possibilidade de disputar em 3 jogos, desde que você não ganhasse os 2. O Vasco, e havia essa hipótese, e foi o que aconteceu. O Vasco ganhou um, o Palmeiras ganhou o outro, e o Vasco foi depois ganhar o terceiro jogo, na Mercosul. E a TV Globo, qual foi a reação da TV Globo? Como é que a TV Globo, o que a TV Globo fez em relação a isso? Ela suspendeu os pagamentos que fazia normalmente. Isso nos deixou numa situação... E terminou, mas mesmo assim, nós íamos terminar dentro do ano. Íamos terminar no dia 30, que foi o jogo com o... Nós tivemos um jogo com o São Caetano lá em São Paulo, depois tivemos outro jogo no dia 30. Tivemos um jogo, acho que dia 23, com... Depois, na semana... São Caetano, 27, depois 30. 27 e depois 30. O jogo ia terminar dentro do ano. E aconteceu aquele episódio que depois veio. Daí, porque muita gente diz, aquele negócio com a Globo. Daí aquela nossa reação, que nós... E aí, em cima disso tudo, nós ganhamos a Mercosul da maneira como foi. Tivemos aquele episódio lá no São Caetano, quiseram nos tirar o campeonato de tudo quanto foi maneira, fizeram o possível e o impossível para que o campeonato não viesse para o Vasco. E como isso aconteceu, aí depois houve aquela reação que culminou com o negócio da camisa do SBT. A camisa do SBT foi o somatório disso tudo. Os caras não pagavam, a gente não tinha como protestar, a gente ganhava... Como ganhou o campeonato, eles fizeram isso tudo, e aquilo foi o nosso protesto. O protesto do negócio do SBT saiu como protesto por tudo aquilo que eles estavam fazendo e vinham fazendo até aquela hora.